pessoal, eu sou a Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou ranqueando do álbum Teenage Dream da Katy Perry. Mas antes de começar, você deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar um canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar de vídeos e de cantores pra mim fazer ranqueando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo. E deixe aqui nos comentários o ranqueando de vocês desse álbum da Katy Perry. E eu já falei isso em algum outro ranqueando, mas acho que o da Katy Perry superou qualquer um que eu já fiz até agora. Esse foi o ranqueando mais difícil que eu já fiz até agora no canal. Deste ano, pelo menos, foi o mais difícil até agora. Que, no caso, eu já falei isso em algum outro vídeo aqui do ranqueando no canal. Mas esse aqui, eu acho que superou qualquer um. Porque foi muito difícil. Principalmente porque eu não sou fã da Katy Perry. Eu gosto de umas músicas dela. Hoje em dia que eu tô mais acompanhando a carreira dela. Mas eu nunca acompanhei a carreira dela desde que ela virou cantora. Eu tinha esquecido a palavra. Desde que ela começou a carreira dela, né, de cantora, no caso. Eu não acompanhava a carreira dela. Mas eu conhecia a música dela. Inclusive, a que tá em primeiro lugar, eu acho que foi a primeira música que eu ouvi da Katy Perry na minha vida. Mas depois eu falo mais sobre isso. E acaba que esse álbum tem muita música que virou single. Então, pra fazer o top 3 foi impossível. Porque tinha muita música que eu gosto muito. Então, foi muito difícil. Esse foi o mais difícil até agora pra mim. E esse álbum, ele tem 19 músicas. Pelo menos a versão deluxe tem 19 músicas. Mas eu tirei 2 músicas desse álbum. Uma porque ela é uma versão acústica de uma música. Que é a música... Eu vou ter que ler aqui o nome da música. The One That Got Away, ela tem uma versão acústica, e eu tirei a versão acústica, mas se eu tivesse deixado ela estaria em último lugar, porque eu não gostei da versão acústica dessa música. E a outra foi uma música que agora eu não vou lembrar o nome, que ela não é bem uma música, mas ela é tipo um remix de várias músicas desse álbum, por isso que eu tirei essa música. Mas tem músicas aqui que vai repetir 2 vezes, porque tem a versão sem o feat e tem a versão com o feat dessa música. Então essas aí eu considerei. Mas no caso, as músicas, tipo, a versão feat não tá junto com a versão sem o feat, né? Não tá na mesma posição. Eu coloquei em posições diferentes. Então, no lugar de ranquear 19 músicas, eu vou ranquear 17. Então, vamos começar. Em 17º, tá a música Not Like the Movies, que eu nunca tinha ouvido essa música antes de fazer esse ranqueando. Como eu falei, eu não acompanhava, né, no caso. Comecei a acompanhar tem pouco tempo a carreira da Katy Perry, mas eu sempre gostei da música dela. Pelo menos as que viraram single eu conhecia, mas as músicas que não viraram single, acaba que eu não conhecia, e essa era uma delas. Essa foi a primeira vez que eu escutei essa música, quando eu fui fazer esse ranqueando, e eu não gostei tanto dessa música por ela ser mais lenta, por isso que eu coloquei ela em último lugar. Em 16º, tá a música Who Am I Living For? Eu acho que assim se fala, não sei se pronuncia assim o nome da música, e se eu pronunciar uma coisa errada é porque eu não sou muito boa falando inglês. E desde que eu vi ela a primeira vez pra fazer esse ranqueando, eu gostei dela, mas não tanto quanto outras. E acaba que, principalmente porque ela é mais lenta, por isso que eu coloquei ela em 15º, em 16º. Mas eu gosto mais dela do que de Not Like the Movies, por isso que ela tá acima. Mas eu também não gostei muito dessa música assim. Pode ser que hoje em dia eu não gosto, mas daqui a um tempo eu acabo postando. Mas hoje em dia eu não gosto dessa música tanto. Assim, eu gosto mais da que tá em 17º, por isso que ela tá acima. Mas eu não gosto tanto dessa música comparado com outras desse álbum. Em 15º, tá uma que eu fiquei até na dúvida se eu colocaria em 15º ou não. Porque eu fiquei na dúvida entre ela e a que tá em 16º, mas eu percebi que eu gosto mais dela do que a que tá em 16º, mas também é uma música que eu não gostei tanto desse álbum, assim como as outras. Que no caso, em 15º tá a música Pearl. Eu não sei se essa se pronuncia. Que eu não gostei muito dessa música quando eu vi, mas eu percebi que eu gosto mais dela do que das outras duas. No caso, eu ainda a que tá em 16º, eu fiquei na dúvida se eu gosto mais dela ou a que tá em 15º, mas eu acabei percebendo que eu gosto mais da Pearl do que da outra. Por isso que ela tá acima. Mas também não é uma música que eu gostei tanto desse álbum, por isso que ela tá mais pra baixo. Em 14º tá a primeira música que, como eu falei, tem a versão original e tem a versão sem o clipe. Sem o feat e com o feat, que no caso essa é a versão com o feat, que inclusive virou single. No lugar, a versão feat virou single, mas a versão sem feat não. Que no caso eu estou falando da música em 14º, da música E.T. ou E.T. em português. Que no caso eu tô falando da versão com o Kanye West. E essa música é uma das minhas músicas preferidas, né? E.T. é uma das minhas músicas preferidas da Katy Perry hoje em dia. E eu gosto há um tempo atrás eu gostava dessa versão com o Kanye West, mas hoje em dia eu não gosto mais, por isso que ela tá mais pra baixo.
Mas comparado com as outras três, eu gosto mais dela do que das outras três. No caso, hoje em dia eu prefiro a versão sem o Fiat, tanto que a versão sem o Fiat tá lá pra cima. Porque, como eu falei, é uma das minhas preferidas até hoje da Katy Perry. Mas ela não está em primeiro lugar nesse vídeo. Porque eu percebi que eu gosto de outras. Em 13º tá uma música que eu nunca tinha ouvido, mas eu gostei muito dela. Não se compara com outras que eu ouvi, que eu gosto desse álbum, mas eu gostei muito dela. Ela só tá mais pra baixo porque não se compara com as outras que eu já ouvi. Que eu já gostava desse álbum. Que no caso, em 13º tá a música Circle the Drain. Eu não sei se pronuncia o nome dessa música. Que eu gostei muito dessa música, mas acaba que eu nunca tinha ouvido ela, né, antes de fazer esse ranqueando. Mas por causa das outras músicas eu tive que abaixar ela, porque eu já gostava de outras músicas desse álbum, mas eu gostei muito dela, só tá nessa posição por causa das outras músicas. Em 12º tá uma versão que eu não sabia que existia dessa música, que é uma versão com, eu acho que é meio que uma versão remix, né, que é uma versão com Fiat dessa música, que no caso eu estou falando da música Last Friday Night TJI, eu não sei falar como é que é. Eu vou falar em português, TGIF, eu não sei como é que se fala em inglês agora. Que é um Fiat com Miss Elliott, eu não sei se é Dr. Luke que fala, e Chris Cut e Green Machine. Eu não sei se pronuncia. Que eu não sabia que tinha uma versão com Fiat dessa música. Eu fui saber fazendo ranqueando, eu não sabia disso. E eu gostei muito, mas ela pra mim não supera a versão sem o Fiat que eu já conheci. Por isso que ela tá mais pra baixo. Em 11º, tá uma música que eu fui conhecer ela agora. Antes de fazer esse ranqueando, inclusive, eu ouvi essa música. Eu já tinha ouvido um pedaço dessa música. E eu gostei dessa música, mas não tanto quanto outras. Por isso que ela tá em 11º. Na verdade, eu tinha chegado a colocar ela em 9º ou 10º, mas eu tive que abaixar por causa de outras músicas. Porque, como eu falei, o top 3 foi bem difícil de fazer. Eu tive que abaixar músicas que eu tinha colocado lá pra cima. Que, no caso, eu estou falando da música Picard. Eu não sei se se pronuncia. Que eu nunca tinha ouvido até um pouco antes de fazer esse ranqueando. E eu gostei dessa música, mas não é uma música que eu amei tanto quanto outras. Por isso que ela tá em 11º. Mas eu gostei bastante dessa música. Em 10º lugar, tá a música Dressing Up. Que eu amei essa música. Provavelmente eu vou ficar ouvindo ela direto agora. E entre as que não são single, porque acho que depois do 9º lugar, ela só tem single. Acho que entre as que não são single, essa é uma das minhas preferidas, sem contar que tá em 8º lugar. Mas eu gostei muito dessa música e provavelmente vou ficar viciada nela depois de agora, que eu vou ouvir bastante ela, provavelmente. Então acho que eu vou ficar bem viciada nessa música. Mas ela não tá... Eu só coloquei ela mais pra baixo, porque ela não espera pra mim que tá em 9º, que eu gostei muito dessa música. Assim, eu nunca tinha ouvido ela, mas eu gostei muito. E é outra que também talvez eu vicie nessa música. Que no caso, vamos ver se você fala. Em 9º lugar tá a música Hummingbird Heartbeats. Eu nunca tinha ouvido essa música e eu amei ela. Só que, comparado com as músicas que viraram single, eu tive que abaixar ela, por isso que ela tá em 8º lugar, mas eu amei essa música e provavelmente eu vou ficar viciada nela também. Mas eu só coloquei ela mais pra baixo por causa das músicas que são single, que eu gosto muito. Porque, como eu falei, esse álbum tem muito single e eu tive que colocar elas mais pra cima. No caso, tem uma ali que não é single, mas tem a versão single dela, né? Que no caso é a música Haiti. Eu já falei a versão single, né? Mas a versão sem esse single tá... Que é a versão sem o Fiat, tá mais pra cima. No caso, em 8º lugar, tá entre os singles desse álbum, acho que é a que eu menos gosto hoje em dia. Eu gosto dessa música, mas entre as músicas que são single, essa acaba que é a que eu menos escuto. Por isso que eu coloquei ela em 8º lugar, que é a música The One That Got Away. Que eu já tinha falado, né, que eu tirei a versão acústica desse álbum. E a versão original, uns anos atrás eu não gostava dela. Pelo menos quando eu ouvi a primeira vez eu não gostei dela. Depois de um tempo eu comecei a gostar. Hoje em dia eu gosto dela, mas comparado com as outras músicas que são single, eu não gosto tanto. Por isso que eu coloquei ela em 8º lugar. Em 9º lugar, tá uma música que eu acho que eu nunca cheguei a ouvir ela direito, assim, até pouco tempo atrás. E hoje em dia eu tô gostando muito dessa música. Mas comparada com as outras músicas dela, eu acabei descendo ela, principalmente porque eu tô começando a gostar dela agora. Eu não gostava muito dessa música, eu acho que também. Que é a música, em 7º lugar, tá a música Part of Me. Eu não gostava muito dessa música quando eu ouvi ela a primeira vez. Hoje em dia que eu tô começando a gostar mais. E eu tive que descer ela também por causa de outras músicas. Mas hoje em dia eu tô gostando muito dessa música. Inclusive eu tô aprendendo ela agora. Porque eu nunca tinha ouvido ela em 100% até um tempo atrás. Mas eu tive que colocar mais pra baixo por causa de outras músicas.
Em sexto lugar tá uma música que eu, se eu não me engano, eu cheguei a colocar em terceiro, mas eu tive que abaixar ela por causa de outras músicas. Que no caso é a música Last Friday Night TGIF. Eu não sei como é que fala em inglês as letras certinho. Que eu amo essa música desde que eu ouvi ela a primeira vez. Desde que eu era criança, inclusive. Porque quando a Katy Perry lançou essa música ainda, eu acho que eu já devia ter uns 8 ou 9 anos. E eu amo essa música desde aquela época. Eu só tive que abaixar porque, além de hoje em dia eu estar um pouquinho enjoada dela, apesar de eu escutar ela muito, eu tô um pouquinho enjoada. Tem outras músicas que eu gosto mais, por isso que eu tive que abaixar ela. Em quinto lugar, tá uma música que eu amo também da Katy Perry desde que eu era criança. E que inclusive eu ouvi uma versão cover antes de ouvir a versão original, que era da Katy Perry. Depois, uns anos depois que eu ouvi a versão cover, que eu descobri que ela era da Katy Perry. E no caso, em quinto lugar, tá a música Firework. Que, no caso, como eu falei, eu ouvi a versão cover, porque eu já falei isso aqui no canal, que antes de ser fã do RBD, eu era fã da versão brasileira de Rebelde. Que era a versão brasileira era a que passava na Record, se eu não me engano. E eles fizeram shows, né? E eu tinha o DVD do show deles, acho que em São Paulo. E tem um momento que eles cantam covers de músicas, né? No caso, a atriz que fazia a Roberta aqui, se eu não me engano o nome dela é Lua Blanco, ela canta nesse show um pedaço da música Firework. Foi assim que eu conheci essa música, inclusive, anos depois que eu descobri que essa música era da Katy Perry. E hoje em dia eu amo essa música da Katy Perry. Só não supera pra mim as outras, principalmente hoje em dia eu estou enjoando um pouquinho dessa música, de tanto que eu escuto ela, mas assim como Last Friday Night, que eu escuto muito até hoje, Firework eu também escuto muito. Ela só não supera as outras pra mim, por isso que ela tá em quinto lugar. Em quarto lugar, também tá uma música que eu comecei a gostar dela por causa de uma série que eu amo, que é um cover, né, que essa série fez um cover. E se você comparar as duas versões, você percebe que é totalmente diferente uma da outra. Que no caso, em quarto lugar, tá a música Wide Awake. Inclusive, agora que eu vi que eu escrevi errado aqui. Deixa eu até arrumar isso. Que no caso, eu ouvi essa música pela primeira vez em Glee, porque a Glee fez um cover dessa música. Só que se você comparar as duas versões, você percebe que ela é totalmente diferente, porque a versão de Glee é totalmente lenta. E a versão da Katy Perry é um pouco mais agitada. Ela não é tão agitada quanto outras músicas desse álbum, mas ela é bem agitada. E eu amo as duas versões dessa música, tanto a de Glee quanto a versão da Katy Perry, a versão original. Inclusive, Glee faz muito isso, né? De pegar a música, de fazer cover da música e ser mais lenta que a original. Falo isso por Mine da Taylor Swift. Que eu ouvi primeiro a versão de Glee, que é bem lenta, e quando eu fui ouvir a da Taylor Swift eu percebi que é muito diferente. E eu amo as duas versões até hoje. Mas no caso de My Wake, eu amo a versão da Katy Perry. Hoje em dia eu estou até viciada. Ela só não supera as que estão em primeiro, segundo e terceiro lugar. Por isso que ela tá abaixo. Ela tá em quarto lugar, mas pra mim ela supera as outras, por isso que eu coloquei ela em quarto lugar, porque hoje em dia eu tô viciada nessa música. Em terceiro lugar, como eu falei, tá uma música que eu já falei aqui no meu vídeo, que no caso é a versão sem Fiat da música 80. Eu amo essa música, é minha música favorita da Katy Perry hoje em dia. Na verdade, hoje em dia eu não sei mais se é minha favorita, mas provavelmente é a segunda favorita. Mas desse álbum, tem duas músicas que eu amo muito mais do que eu amo 80, por isso que eu coloquei ela abaixo. No caso, tem uma que tá em primeiro. Como eu já falei, foi a primeira música que eu ouvi da Katy Perry. É por isso que ela tá em primeiro lugar. Porque eu gosto dela até hoje. E no caso, gente, eu amo ela. Como eu já falei, antes de começar a gostar dessa música, a versão sem Fiat, eu gostava da versão com Fiat. Hoje em dia eu não gosto mais da versão com Fiat, eu gosto da versão com o Fiat. Sem o Fiat. Que aí, no caso, hoje em dia eu não gosto mais, principalmente porque eu não gosto do Kanye West, né? No caso, hoje em dia. Então por isso que eu prefiro a versão sem o Fiat. Por isso que ela tá em terceiro lugar. Em segundo lugar, tá, assim como o I Wake, que eu ouvi ela a primeira vez em Glee, essa música eu também ouvi pela primeira vez em Glee, inclusive cantada por um dos meus personagens preferidos de Glee. Que no caso, em segundo lugar, tá a música Teenage Dream. Que, como eu falei, eu ouvi ela a primeira vez em Glee, porque Glee fez duas versões dessa música, que quem canta é o... Eu não vou lembrar o nome do ator, vou falar o nome do personagem mesmo. Que é o personagem Blaine, que ele canta na segunda temporada e na quarta temporada, inclusive a versão da quarta temporada, que é uma versão acústica, eu quase choro toda vez que eu escuto. E, como eu falei, no caso dessa música, a primeira versão de Glee, que é da segunda temporada, já é bem igual da original. Inclusive, Last Friday Night também tem uma versão em Glee, agora que eu lembrei, que é também cantada pelo Blaine.
E no caso, a versão de Glee da segunda temporada é bem parecida com a versão original, que é bem agitada. E no caso da versão da quarta temporada, ela é lenta, né? Como eu falei, ela é acústica, se eu não me engano. E eu amo as duas versões de Glee e eu amo também a versão da Katy Perry. Hoje em dia que eu tô gostando mais dessa música. Até uns anos atrás eu não gostava dela. Não é que eu não gostava, eu nunca tinha ouvido ela pela primeira vez. Né? Eu tinha, assim, não na voz da Katy Perry, pelo menos. Eu tinha ouvido em Glee, mas não na voz da Katy Perry. E hoje em dia eu amo essa música. Por isso que ela tá acima de AT. Porque hoje em dia é uma das músicas que eu também tô gostando muito. Mas AT ainda é a minha música favorita no geral da Katy Perry. Só que no caso desse álbum, pra mim, Teenage Dream tá acima de AT. E no caso, em primeiro lugar, tá a primeira música que eu ouvi da Katy Perry. Porque ela estourou muito essa música. Inclusive, o clipe dela eu acho que é um dos meus favoritos até hoje. Entre todos os da Katy Perry, eu acho que é o meu favorito até hoje. Que no caso, em primeiro lugar, tá a música California Girls, que é um feat com o Snoop Dogg. Eu amo essa música desde a época que eu ouvi ela pela primeira vez, e eu era criança ainda quando eu ouvi ela a primeira vez. Porque eu acho que eu já devia ter uns 8, não, uns 9 anos, 10 anos mais ou menos, quando eu ouvi, e eu amo essa música desde aquela época. Tanto que eu não lembrava que essa música era do Teenage Dream. Eu achava que era de um álbum antes do Teenage Dream. Ou eu não lembro se esse álbum é o primeiro da Katy Perry ou não agora. Não, acho que não é não. Não é o primeiro. Eu achava que ele era do primeiro álbum da Katy Perry, não do Teenage Dream. Quando eu descobri, eu falei, não, agora vai ser difícil fazer um ranqueando, porque eu queria colocar 18 primeiro, eu queria colocar... Na verdade, eu cheguei a colocar Teenage Dream em primeiro lugar, até eu lembrar que California Girls era desse álbum. Aí eu tive que subir California Girls e descer com Teenage Dream. Mas Teenage Dream tava em primeiro lugar. Se não fosse desse álbum, Teenage Dream estaria em primeiro. Mas California Girls é uma das músicas que eu mais amo da Katy Perry até hoje. E foi a primeira que eu ouvi da Katy Perry, né? Que fez eu conhecer a Katy Perry. Então, por isso que eu acabei colocando essa música em primeiro lugar, porque foi a primeira que eu ouvi. E também eu tô pegando essa música até hoje. E eu acho que é só. Então, pessoal, o ranqueando ele ficou assim. Eu vou deixar a foto aí na tela. Então, pessoal, fez pedir inscrito, deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar um canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar de vídeos e de cantar de me fazer ranqueando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.